Muito bem, abra a Bíblia, abra a palavra, e eu queria ler com você um texto que está então aqui na primeira carta de João. Abra lá, não é no Evangelho, mas é das cartas do apóstolo João, e nós estamos meditando aqui por esses dias. Nós queremos que você leia comigo no capítulo 2, a partir do versículo 15. Capítulo 2, a partir do versículo 15. Nós vamos ler até o versículo 17. Achou? A palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É nesse texto que vamos meditar neste momento. Agora, queridos, preste bem atenção, só para você trazer a sua memória do que nós temos visto. João, o último dos apóstolos, vivo, está escrevendo essa carta por vários motivos. Mas principalmente ele quer que a gente tenha comunhão com o Pai e com Jesus Cristo e com Ele, com os irmãos, com a igreja. Né? Por isso que ele vai dizer no versículo 6, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e comigo, a minha comunhão conosco. Né? É esse desejo de estar na presença do Pai. O Evangelho não é religiosidade. O Evangelho, a palavra de Deus, é para que a gente possa ter comunhão com o Pai. Essa é uma das coisas mais importantes, é uma palavra forte para a gente entender a essência do Evangelho. Porque ele veio para destruir as barreiras, aquilo que impedia, aquilo que nos separava dele, do Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, o Pai das luzes. Nós estávamos afastados em negras, densas trevas, e ele veio para romper, a luz veio para romper, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Né? E para quê? Só para dizer que ele é Deus, o Senhor, o poderoso? Não, ele quer mais. Ele quer não manifestar o seu poder para que você tenha medo dele. Em certas religiões, em certas maneiras de falar disso e de falar de Deus, fala de uma maneira que ele é terrível, é um Deus simplesmente, como se diz, que tem um raio flamejante e ele é cheio de ira, mas é mais, o Evangelho é voltar para o Pai, é voltar para o Pai, é voltar para a comunhão, é falar com Ele, andar com Ele, viver com Ele, eu nele, Ele em mim, esperança da glória, nós caminhamos. João está escrevendo para isso. Mais do que isso, nessa comunhão, nesse processo, João está querendo que a gente entenda que a gente tem que crescer, que a gente tem que desenvolver a nossa fé, que a gente precisa estar demonstrando genuinamente que somos do Senhor, e ao demonstrar temos que ir crescendo. Primeiro, Deus é luz, já vimos isso, e temos que andar na luz. E que não adianta a gente falar que tem uma comunhão com o Pai se a gente é completamente oposto daquilo que o Pai é. Não adianta a gente falar que a gente ama a Deus se tudo aquilo que eu diria está no amor de Deus, nós não estamos. Tudo aquilo que é coração, olho e preocupação de Deus não é nossa preocupação. Dissemos que não temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas. E Ele é luz.
Dissemos que temos comunhão com Deus, mas mentimos. Dissemos que temos comunhão com Deus, mas odiamos o irmão. E aí João vem decepando isso. Se eu odeio meu irmão, eu continuo nas trevas e eu estou longe da luz. Ponto. Não há senões. Há a verdade. Se eu sou pela verdade, eu sou pela luz. Se eu sou pela luz, eu sou pelo amor. No finalzinho do capítulo 2, antes do versículo 15, João faz uma descrição de 3 estágios da nossa vida espiritual. Ele chama de filhinhos, e aí ele está dizendo: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Ele está escrevendo para aquele que nasceu de novo, para aquele que aceitou Jesus, aquele que está engatinhando na fé, aquele que já é nova criatura, porém ele é como uma tenra criança, às vezes cheio de tolice, às vezes cheio de necessidade, de aconchego, de proteção. E aí João chama carinhosamente de filhinhos, criancinhas, bebezinhos. Tão importante porque todo mundo já foi filhinho, ou melhor, todo mundo que nasce de novo, nasceu de novo. Comparado a isso, é um filhinho, dando os primeiros passos da fé. Para esses, João diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Por causa do amor dele, por causa do nome dele, por causa do sangue dele. Então, a coisa mais importante, quando alguém realmente entenda a vida com Jesus, entrega a sua vida para Jesus, a primeira coisa que precisa marcar é: o que passou, passou. Os seus pecados foram perdoados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Filhinhos, você que entregou a sua vida para Jesus, se alegre nisso, seus pecados foram perdoados. Às vezes o diabo fica sussurrando nos ouvidos, dizendo: você fez demais, você é muito isso, você não sabe, você não pode. Diz para ele: os meus pecados foram perdoados. Eu não mereço, mas eu sou filhinho, por causa de Jesus. Aí, no versículo de número 13, ele não fala de filhinhos, ele fala de pais. Quem são pais? Ora, bolas, alguém que em algum momento foi filhinho, né? Alguém que também nasceu de novo, mas que cresceu, que desenvolveu, que amadureceu. E aí João chama de pais. Pais, eu vos escrevo porque conheceis. Não é porque eu não estou nem sabendo. Veja, para o filhinho, ele está dizendo: filhinho, eu quero que você saiba que os seus pecados estão perdoados. E o pai? O pai já sabe, está sacralizado, está enraizado, está tranquilo, ele sabe: eu sei quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. Né? Eu estou nas mãos dele, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas eu não sou atingido. Não que eu não sou atacado, não, mas porque eu sei quem tem o crido, eu sei, ele é poderoso. Pais. E aí no versículo 13 ele ainda diz assim: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Olha que interessante, ele bota filhinhos, jovens e pais. Em outras palavras, João está aqui dizendo para você crescer. João está dizendo que é para você: bem-vindo, filhinho, amado de Deus. Que bom que você, filhinho, que bom que você conheceu o papai. Você pode ter comunhão com o pai. E agora, cresça, desenvolva, torne-se um jovem. Qual é a marca do jovem? Ele diz assim: jovem, vocês são fortes. Vocês têm vencido a tentação, vocês têm vencido os ataques, vocês têm vencido as barreiras. Isso é marca de que é jovem. Você sabe que Jesus, contando aquela parábola do semeador, ele fala que umas caíram à beira do caminho, as aves do céu levaram e comeram, não deu nada. Outras caíram em terra rochosa, é aquela pessoa que aceita: eu quero Jesus. Mas passa os dias, vem assim as tribulações, vem as dificuldades, vem as tentações, vem os ataques, vem a zombaria, e aí, porque não tem raiz, seca e murcha.
Jovem é aquele que já suplantou isso, isto é, superou isso. Ele enfrentou as provações, as tentações, os ataques, as zombarias e permanece firme e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. João diz, jovens eu vos escrevi porque sois fortes. E pais eu vos escrevo, pais eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, alguém que entregou a sua vida por Jesus, o que ele precisa saber? Que tem um Pai, que seus pecados são perdoados, que Deus te ama. E jovens, você enfrenta lutas e tribulações, o diabo se levanta contra você, mas maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Jovens, eu escrevo, vocês são fortes, você está vencendo. Então, se você está passando por lutas e tribulações, eu diria, em você há um quê de jovialidade, de juventude cristã, de gente que está crescendo. E pais, há gente que amadureceu na fé. João está crescendo. João está desenvolvendo a nossa fé. E aí, no versículo 15 que nós lemos, João vai dizer para todo esse grupo, filhinhos, jovens, pais, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Parece um texto simples, mas tem um quê de dificuldade. Ora, o mesmo João escreveu lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, Deus amou o mundo. E aqui João está dizendo, não ameis o mundo. O que é isso? Bom, creio que uma coisa, e aí você precisa aprender a ler na Bíblia, é que se você pegar somente esse pedaço aqui, você vai dizer, parece que tem uns problemas aqui no texto, na orientação. Não tem não. Está tudo tranquilinho, é só você continuar lendo. Diz o texto, se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. E aí versículo 16, que é a explicação, que eu não devo amar, que eu não devo desejar, que eu não devo querer para mim como sendo a minha proposta de vida. Não ameis o mundo. O que é a essência do mundo? Ele está falando das flores, ele está falando do mar, ele está falando das coisas que o Senhor criou, ele está falando das pessoas que devemos amar, ele manda a gente amar até os nossos inimigos. Como é que é isso? Olha o versículo 16. E aqui é importante você entender muito bem isso, porque lá na frente vai voltar a discussão e vai falar sobre essa questão do mundo. Não ameis o mundo. Se amar o mundo, o amor do Pai neles não está. Que mundo é esse que nós não podemos amar? Que mundo é esse que nos arrasta, que nos sufoca, que nos destrói? Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, e aí ele vai falar de 3 coisas que estão no mundo e que essas coisas destroem. Primeiro, o desejo, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência, o desejo dos olhos. Terceiro, a soberba da vida. Essas 3 coisas que permeiam, que eu diria, infiltram em todas as coisas, em todas as circunstâncias dessa vida, em todas as circunstâncias do mundo. Essas 3 coisas são de fato o mundo que eu e você não podemos amar. Quais são essa tríade do mundo? Concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. A palavra concupiscência tem a ver com desejo, né? Com essa vontade que te sufoca, que te domina, né? Esse desejo pela carne, esse desejo pelos olhos. E os olhos não cansam de ver. Os olhos não cansam de ver. Olha que coisa interessante,
essas três coisas, você precisa passar pelo crivo. É o crivo, é a peneira que você deve passar. Eu estou sendo hoje, eu quero comprar isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. E essas três coisas é porque é soberba da vida, é desejo desenfreado dos meus olhos, é carnal. Opa! Tem que passar no crivo disso aí, porque não procede do Pai. Não procede do Pai. E interessante que essas coisas lutam contra mim, contra você o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo. Se você começar a olhar na Bíblia, nas circunstâncias, nos erros, no pecado das pessoas, você vai encontrar essas três coisas. Todas as vezes que um homem de Deus caiu em pecado, você vai encontrar essas três coisas. Essas três coisas. De uma maneira surpreendente. Quer ver? Você vai, deixa a tua Bíblia aberta aí, deixa o dedinho aí, vai lá em Gênesis, capítulo 3, na queda. Olha só o que acontece com Eva, olha só, olha lá, vai lá, olha só. Impressionante aqui no capítulo 3. Cadê? Aqui. Capítulo 3, versículo 2 em diante. A serpente falou assim: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, versículo 3, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Dúvida na palavra. Eu creio na palavra ou não creio na palavra de Deus? Mas é aqui que a batalha está sendo travada. Interessante, né? A Bíblia hoje o pessoal está querendo fazer dela um livro, não, é um livro meio ultrapassado. Então a batalha está aqui. Eu guardo a palavra de Deus, a vontade de Deus, ou eu não guardo a palavra de Deus? É assim que Deus disse? Será que é isso mesmo? E aí começa a luta aqui. Porque Deus sabe, versículo 5, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, olha só, é que Deus, sabe, Deus está com pensamento ruim com você, cara. É que Deus sabe que no dia que você comer, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a soberba. Querer ser como Deus. Abrir os olhos. Aí presta atenção ao versículo 6. Vendo a mulher, concupiscência da carne. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Boa para comer. Agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. Agradável. E árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido. E ele comeu. Eis aqui o pecado inicial. Onde é que está o pecado? O pecado está nisso. Onde é que se manifesta aquilo que João está dizendo? Que você não deve amar o mundo. Nessa batalha sobre a palavra de Deus. E aí tem a concupiscência da carne. E aí tem a concupiscência dos olhos. Agradável aos olhos. Desejável, boa de comer. Eu mereço, eu estou com fome. Oh, que coisa boa, que coisa linda. Não pode ser uma coisa ruim. É tão bonito. Agradável e boa para dar entendimento, você é igual a Deus, soberba da vida, soberba da vida. Aí eu vou fazer esse curso, porque aí fazer esse curso vão ver comigo, porque aí eu serei, vai ser o quê? Vai ser o quê? A Bíblia diz que eu devo considerar o meu irmão superior a mim. Se você faz para ser maior, opa, cuidado. Cuidado com o laço. Eu não estou falando que você não deve estudar, você não deve fazer. Não, estou falando disso. Estou falando que você deve estudar, deve continuar, deve crescer. Mas cuidado com a motivação. Deus não queria que
que o homem e que a mulher não vivesse? Deus queria fazer aquilo apenas por maldade? É assim que Deus diz? Que é porque Deus não queria que nós fôssemos semelhantes a Ele. Olha, Ele já nos fez a imagem e a semelhança dEle. Ah, como o diabo transforma e distorce. E como ele faz isso em tudo. Começa a olhar para a sua vida. Se você for no shopping, vai no shopping, agora é época de Natal, o que tem de gente que por causa dos olhos, da vitrine, você pode observar, não tem nada feio na vitrine. Né? Não tem nada feio. E quando é feio, eles disfarçam. Eles disfarçam. É engraçado, em algumas vitrines tem umas roupas assim que no manequim fica maravilhosa. E aí você olha assim, tem uns troços grudados lá para ficar bonito. Para quê? Para ser agradável aos olhos. Nós somos movidos muito com essas coisas. Nós somos cuidado quando aquilo é apenas agradável aos olhos. Interessante, interessante. E quanto a gente vai não, eu preciso comprar isso, eu preciso ter isso para mim, porque isso é importante para mim. Tem gente que quando está em depressão, triste, sei lá o quê, ele vai fazer compra. Compra qualquer coisa. Compra qualquer coisa. O que teve de aumento de vendas na internet, que o pessoal agoniado entra aí, tem tanta coisa para comprar, e compra, e alguns entram em cada sinuca, em cada problema, em cada barreira, e depois fica pensando, meu Deus, gastei dinheiro naquilo que não era útil, naquilo que não era certo, por que eu fiz isso? Concupiscência da carne. Eu mereço, é bom, eu gosto, é agradável aos olhos, é importante para mim, e nem usa. Às vezes montoa, às vezes vira uma tranqueira, e você gasta o dinheiro, depois você fica, em que eu gastei o dinheiro? E depois não tem dinheiro nem para contribuir, nem para ser fiel, nem para nada. E o diabo devorador vem e devora. Eu preciso daquela roupa porque aí eu serei bonito ou bonita ou apresentável, as pessoas vão olhar para mim e eu então não serei mais... Entende? Cuidado com essas motivações. E aí tem gente que endivida e se endivida tanto agora no final do ano e nem percebe a jogada que está por trás de todo o marketing para que você fique devorado. Interessante, né? A palavra de Deus diz que por nossa causa, por nossa fidelidade ao Senhor, Ele repreenderia o devorador. Então cuidado com aquilo que você acha que é importante, com aquilo que vai te dar status nessa vida. Cuidado, você às vezes nem precisa e às vezes gasta com aquilo que não é importante. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque tudo que há no mundo, o amor não está no Senhor. Isso não procede do Pai. Isso não procede do Pai. E o pior é que, versículo 17, lá de João, versículo 17, capítulo 2, ora, o mundo passa. O que ele está falando? Os desejos passam. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos sendo dominados pelos desejos. Não é? Como é que é o termo grego para isso? Isso me faz ser feliz. Isso me dá prazer. O que importa é eu sentir a alegria ou o prazer. O que importa. E aí eu nem... vamos dizer assim, 5 minutos de prazer e anos de angústia, de luta e de sofrimento, consequências. O mundo passa. O mundo passa. O que significa? Até o que é agradável da carne passa. Passa. Me lembro daquele texto quando o povo de Israel estava saindo no deserto, saindo do Egito, e aí o pessoal começa a reclamar, pedindo carne, porque Deus não dá carne, Deus só dá maná. Maná de manhã, maná à tarde, maná à noite, maná na segunda, na terça, na quarta. E eles reclamando, devia comer areia, né? Mas não, Deus mandou maná. E o pessoal já não aguentava mais maná, e aí o pessoal reclamou. E aí Deus mandou codornizes, né?
mandou assim, sei lá, um vento trouxe um bando de codornizes, e aí o pessoal começou a pegar aquilo, pegava, e já mordia, já comia, já fazia um sushi de codorna, e ia comendo, e aí chegou, e pegando aquilo, meu Deus, que deve ter sido uma cena muito, muito grotesca, e diz que quando o pessoal está comendo, se fartando, aquilo apodreceu na boca deles. Mas é também uma figura, né? Às vezes você quer tanto uma coisa, que se luta, que se mata por ter uma coisa, e quando tem a coisa não tem tanto sentido. A concupiscência da carne passa. Se você beber muito, bêbado, e depois, ai, minha cabeça, passa. A concupiscência dos olhos também passa. E a soberba da vida chega uma hora que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Vai num velório para você ver. Velório de rico, velório de pobre. Qual a diferença? Ah, o cara era rico, ganhou, conquistou. Tá. E agora? Ali, dois caixões. O rico e o pobre. Qual a diferença? Para que a soberba da vida se vai tudo parar no mesmo pó de terra? O mundo passa. Mas hoje, o mundo não é só... o mundo está entrando na igreja. As pessoas estão mais sendo preocupadas com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Nós estamos muito mais preocupados em nos formar, em crescer, etc, do que nós prepararmos o caminho do Senhor. Eu me lembro que eu estava pregando numa igreja, e estou eu falando, era um culto missionário, e eu estou pregando, e aí tem uma senhora ali na primeira fila que eu contava uma piada, ela chorava. Eu contava uma coisa, falava uma coisa certa, então ela também chorava. E eu fui pregando e fui falando, e a palavra foi bem. E a mulher, eu ficava olhando assim para ela assim, falei, meu Deus, que mistério é aquele ali? O que está acontecendo com aquela senhora? Aí teve uma hora que eu falei mais ou menos assim: quem disse que ser médico é mais importante do que ser missionário e pastor? Quem disse para você que ser um engenheiro, que ser um sei lá o quê, é mais importante, é mais eterno do que ser um pregador do Evangelho? Quando eu falei isso, a mulher desabou a chorar, que eu fiquei, Jesus. Aí continuei pregando e fiz um apelo. A primeira pessoa que veio na frente era aquela senhora. E eu fiquei, quando terminou, eu fui conversar com ela. Tudo bem com a senhora? O que aconteceu? Tal. E ela pegou e falou assim, eu sou a esposa do pastor da igreja. Eu peguei, tudo bem. Sim, mas o que foi? Eu tenho um filho. E todo dia, o meu filho chega para mim e diz, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Todo dia. Ele chega para mim e diz que eu quero ser pastor e missionário. E sabe o que eu digo para ele, pastor? Eu falei, não, o que você diz para ele? Eu digo para ele, não, você vai ser um médico. E quando o senhor falou que quem disse que ser médico é mais importante do que pregador, missionário, pastor, eu entendi que era Deus comigo. E eu quero vir na frente para entregar meu filho ao Senhor e dizer que o Senhor pode fazer dele o que quiser, que Deus quiser. Que bom, glória a Deus. Aleluia. Anos depois fiquei tendo notícia de que aquele jovem realmente hoje está seguindo o Senhor e já é um obreiro e está se preparando, se já não é pastor. E que glória a Deus, a mãe liberou
A mãe liberou. Mas hoje nós, os cristãos, estamos muito mais preocupados com a formação desse mundo, das coisas desse mundo. Nós estamos muito mais preocupados em fazer as casas apaineladas desse mundo. Nós estamos muito mais olhando para aquilo que nos dá, de certa forma, coisas neste mundo. Nós estamos, olha como às vezes dói no coração. Às vezes nós estamos preocupados com essas coisas do mundo, que diz o texto: ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência, os seus desejos, os seus prazeres. Este mundo passa, não ameis aquilo que passa. Queira fazer a vontade de Deus, a palavra de Deus. Quem guarda a minha palavra permanece nele, e quem faz a vontade de Deus, diz o versículo 17, olha aí, permanece eternamente. Por isso que João está dizendo: não ameis este mundo, porque esse mundo vai passar. Não ameis as coisas que estão dominando. É uma tríade satânica. É uma tríade do mundo. Deus não está nisso. Não procede do Pai. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa na tua vida, naquilo que é importante e por que é que você faz ou não faz. Ó, aquele que faz a vontade do Pai. Pensa nisso. Qual é a vontade do Pai para a sua vida e para a minha vida? Qual é a vontade do Pai? Porque é a vontade do Pai, obedecida por mim e por você, que dá a mim e a você a eterna permanência nele. Eternidade. Vida eterna. Tudo passa. Você pode ter muita coisa, mas uma hora passa. E que bom que você tem. Mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito? Seus olhos estão aonde? Teu tesouro onde está? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Está no mundo? Nas coisas desse mundo? Nos prazeres desse mundo? Naquilo que agrada aos teus olhos? Ah, não, eu não vou lá para falar. Ah, que pessoal nojento, que pessoal sujo. Ah, eu vou me misturar. Ah, não, eu não quero. E quem sabe, né, exatamente Deus quer levar você para falar com aqueles que estão na rua, na sarjeta. Naquilo que não é agradável. Você já reparou que os desenhos, que os filmes que falam do diabo, de Satanás, sempre pintam o diabo de uma maneira horripilante? Já reparou isso? Bode, chifre, careta. Então, sempre que o diabo aparece, é de uma maneira horripilante. Mas esse não é o diabo pintado e escrito na Bíblia. A Bíblia chama o diabo de sedutor. Sedutor. Sedutor significa bonito, lindão, charmoso, charmosa. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado. Cuidado daquela que passa. Cuidado daquele que veio. Bonitão, charmosão. Que vai te trazer algum tipo de sei lá, de up. Né? Eu estou muito para baixo, estou precisando de alguma coisa para cima. E aí se embriaga, ou então gasta, ou então se vende, ou então se entrega a qualquer um. Tudo na nossa vida tem que botar aqui no peso entre vontade de Deus e o mundo. As coisas do mundo. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. É preciso passar pelo crivo e pela peneira. O que eu estou fazendo é por soberba, se for, o Pai não está nisso. Isso não procede do Pai.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, porque esse mundo tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E que quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que você deseja ardentemente fazer a vontade do Pai, a palavra de Deus, a palavra de Deus. É por isso que João está escrevendo, você precisa crescer. E cuidado, porque tem 3 coisas desse mundo que lutam contra você. O hedonismo, esse negócio, desejos, prazeres, ser dominado pelas coisas desse mundo. Como elas estão lutando contra nós. Na mesma parábola do semeador que Jesus contou, e eu falei agora há pouco, tem uma parte que cai em terrenos, que é cheio de espinhos. E diz que a semente nasce, produz, vai crescendo, mas ela não produz, melhor dizendo. Ela vai crescendo, mas ela não produz porque os cuidados desse mundo, os cuidados desse mundo, olha como Jesus diz, os cuidados desse mundo são os espinhos, elas sufocam. Então a semente, a plantinha está lá, mas ela não cresce, está amarelada, está fraca, nunca produz fruto, nunca se torna pai, nunca. É sempre um filhinho. Ai, filho, você vai para o céu, seus pecados estão perdoados, que legal, que legal. Nunca é um pai, isto é, alguém que se gera filhos, que gera frutos, que produz frutos. Nasceu, mas está sufocado. Sufocado pelo quê? Pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Então, querido, aqueles corinhos de criança, né? Cuidado, mãozinho que pega, cuidado, olhinho que vê, cuidado, cuidado, cuidado. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, cuidado. Que você cresça, que você entregou sua vida para Jesus, seus pecados estão perdoados, seu nome está escrito no livro da vida, e agora cresça, vença as tribulações e permanece firme, como jovem, ali, repreenda, sobreviva, decida, caminhe, mas se torne um pai que gera frutos. E eu diria, para gerar frutos, você tem que também enfrentar o mundo e não amar o mundo. Enfrentar a si mesmo. Está aqui dentro, está aqui em nós. Todo dia, concupiscência da carne está aqui em mim. Paulo diz de uma maneira muito interessante, ele fala assim, eu quero fazer o certo, eu quero fazer o que é bom, quero fazer o que é direito, quero fazer o que é reto, mas acabo fazendo o que não quero, o que não prefiro. E por que eu faço isso? Por causa que o pecado habita em mim. Então há uma luta entre carne e espírito, entre as coisas de Deus e a vontade de Deus, e a vontade desse mundo, a vontade da carne. Não ameis o mundo, porque o mundo, entendeu bem o mundo, não procede do Pai. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos faça crescer, que o Senhor nos dê graça e nos faça desenvolver. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar? Vamos orar. E aí eu diria, quando for fazer suas compras de Natal, quando for comprar presente, lembra do próximo, lembra do outro. Mas cuidado, cuidado com os desejos, cuidado com a soberba, cuidado com os olhos, cuidado com a concupiscência dos olhos, da carne. Cuidado para não se enrolar. Cuidado para não gastar além do que você pode. Cuidado para você não ficar endividado. Cuidado para o diabo não roubar aquilo que Deus tem te dado. Que o Senhor repreenda o devorador na sua vida, nesse final de ano. E que Deus te abençoe e te guarde. Um beijo no coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós temos uma luta travada. Teu desejo, a tua verdade que vemos na tua palavra, que a gente vá crescendo para a sua glória e que a gente gere vida, gere frutos, gere filhos, como o Senhor fez conosco. Ó Deus, nós queremos ser semelhantes do Senhor.
Ah, Pai, é uma batalha travada e nós às vezes somos tão fracos, tão falhos. Ajuda-nos, Pai. Cuida dos nossos olhos, cuida, Senhor, do nosso entendimento, cuida do nosso coração. Porque queremos viver para a glória do Teu santo nome. Então toma-nos em Tuas mãos, sustenta-nos e derrama a Tua bênção sobre nós. E repreende, Pai, o devorador na vida do Teu povo, na nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós Te adoramos, Te bendizemos em Cristo Jesus. Amém. Fica na paz, querido. Fica na paz. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Que bom que você está aqui conosco até agora e que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. E se você entende que essa palavra pode ser espalhada, eu te convido nas suas redes, você compartilhar, para que outras pessoas também possam ouvi-la, se você entendeu que é a palavra de Deus. Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Beijo no coração e até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. E cuidado, hein? Cuidado. Deus te abençoe.